a cura final para a luxúria. A natureza humana é corrompida pela luxúria. A queda do homem perverteu a maneira como somos e as coisas que desejamos. O pecado corrompe. O pecado distorce. O pecado mudou a própria natureza da humanidade. É por isso que a luxúria é um problema tão importante para a humanidade. Se existe algum pecado que tenha atormentado a humanidade e que tem destruído muitas vidas e ainda está destruindo vidas hoje, é a luxúria. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A luxúria é enganosa. A luxúria são desejos malignos descontrolados, e a luxúria se mostra na paixão descontrolada. Vez após vez, a Bíblia dá exemplos após exemplos de como a luxúria leva a vida das pessoas no caminho da destruição e como ela pode ditar as próprias decisões que um indivíduo pode tomar. Como a luxúria é estimulada? A luxúria é estimulada pelos olhos. Jó 31:1. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? 1 João 2:16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A luxúria é estimulada. A luxúria é cultivada pelo que homens e mulheres veem com seus olhos. Se você tem um problema com a luxúria, você tem um problema com seus olhos. Se você tem problema em assistir coisas profanas na internet, você tem problema com seus olhos. O que Jó estava comunicando é que ele havia feito um pacto com seus olhos, de não olhar para a nudez de uma donzela, muito menos permitir que os pensamentos se infiltrassem em seu coração. Jó sabia algo que não sabemos, ou seja, nossos olhos são o problema. Você sabe o que isso me diz como crente? Isso me diz como crente que, como cristão, há certas coisas que não posso observar, há certos lugares que não posso ir. Existem programas de TV, filmes, sites que não consigo assistir ou continuar. É importante lembrar que seu corpo é um templo do Espírito Santo. Portanto, você deve tratar seu corpo como um templo. Esses mesmos olhos que você está lendo a Santa Palavra de Deus são os mesmos olhos que você está usando para assistir coisas profanas na internet. Esses mesmos olhos que você está usando para estudar as Escrituras são os mesmos olhos que você está usando para satisfazer seus desejos lascivos. Isso está errado. 1 Coríntios 6:19 e 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Honre o templo de Deus. As pessoas que criam esses vídeos profanos que você assiste quando está sozinho, lembre-se, é o filho de alguém, a mãe de alguém, a irmã de alguém, a filha de alguém. Você não ficaria confortável se sua irmã ou seu ente querido estivesse produzindo esse tipo de vídeo profano por dinheiro. Você não ficaria feliz com isso. E alguns podem desconsiderar essa mensagem e dizer, contanto que não seja minha irmã ou meu ente querido, isso realmente não me incomoda. Se você tem essa atitude, precisa questionar se é cristão ou não. Um cristão não é insensível para com seu próximo. Tenha compaixão pelos seus semelhantes. Agora, de volta à questão dos olhos. Permita-me dar uma olhada em um rei piedoso. 2 Samuel 11:2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Quando Davi viu Batseba, ele pôde ter concluído isso como um erro imediatamente e se retirado para o seu quarto. Mas Davi não parou por aí. Ele continuou procurando, porque Batseba era uma mulher muito bonita. E realmente, ela era uma mulher muito bonita de se olhar. Isso aí é luxúria. A luxúria nele era alimentada pelo que seus olhos viam. Ele continuou a olhar, olhar, olhar e olhar até chamá-la. Davi dormiu com ela, mas não terminou aí. Esse único ato de indisciplina levou Davi a outros pecados pelos quais pagou caro. Ele mentiu e planejou e até mesmo assassinou um homem por causa da luxúria. Isso é o que você precisa entender sobre a luxúria. A luxúria não termina aí. A luxúria tem uma capacidade única
de arrastá-lo mais fundo do que você planeja ir. Isso é luxúria. A luxúria tem uma capacidade única de levá-lo a lugares que você nunca planejou ou pensou que estaria. Esse único ato de olhar eventualmente o levou ao assassinato. Luxúria. E por 1 ano, Davi não andou com Deus. Como olhar pode se transformar em assassinato? Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. A luxúria fará uma pessoa fazer coisas que nunca planejou fazer. A luxúria fará uma pessoa agir fora do seu caráter. Eu vi pessoas que tiveram suas vidas arruinadas pela luxúria, e elas olham em volta e se perguntam genuinamente: como eu vim parar aqui? Como diabos minha vida acabou assim? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Há coisas que a Bíblia diz para você lutar, e há coisas que é dito para correr e fugir. E o que eu percebi é que as pessoas perdem a batalha contra a luxúria e a pornografia por esses 2 motivos. Primeiro, eles não estão controlando seus olhos. Segundo, eles estão tentando lutar contra algo da qual Deus lhes disse para fugir. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Agora, permita-me dar alguns exemplos práticos da diferença entre fugir da luxúria e lutar contra a luxúria. Um exemplo de lutar contra a luxúria é 2 pessoas que se cortejam para o casamento, e elas escolhem passar um tempo juntas em uma casa vazia com apenas os 2 lá, confiando em sua própria capacidade de lutar contra a luxúria, confiando em seu próprio autocontrole para serem fortes o suficientes para lutar contra a luxúria. Um exemplo de fuga da luxúria é quando 2 pessoas se cortejam para o casamento e decidem passar um tempo juntas, mas em vez de ficarem sozinhos, apenas os 2, eles têm um acompanhante que os responsabilizará. Uma parte da fuga da luxúria é não se colocar em situações em que você pode ser forçado à luxúria. Evite situações comprometedoras. Às vezes, situações comprometedoras simplesmente se apresentam, mas você não deve sair procurando se colocar nessas situações. Se você não se coloca em situações em que precisa tomar uma decisão, por padrão, está tomando uma boa decisão. Considerando que se você colocar constantemente em uma posição em que precisa tomar uma decisão, há uma chance de tomar uma decisão errada. Tiramos, por exemplo, um homem casado indo a uma boate. Em primeiro lugar, como cristão, você não deve ir a uma boate. Em segundo lugar, ir a uma boate é se colocar em uma situação comprometedora. Quando Davi viu Batseba, ele estava em um lugar onde não deveria estar. Onde Davi deveria estar? Ele deveria estar em guerra com seus homens. Por não estar onde deveria estar, ele se viu em uma situação comprometedora. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Não é interessante que depois que Paulo diz a Timóteo para fugir da luxúria juvenil, ele lhe dá uma lista de coisas a seguir: justiça, fé, caridade e paz. Mas o que muita gente esquece de notar é que ele o instruiu a seguir essas coisas com um tipo específico de pessoa. Ele deve seguir essas coisas com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Para superar a luxúria, você também terá que escolher uma boa companhia. Portanto, há 2 direções. Uma direção te leva a seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz. E a outra direção leva você a seguir a luxúria. A companhia errada o levará à luxúria. Qual é a companhia que você está mantendo? Certas companhias facilitam a luxúria. Certas companhias facilitam a traição de seu marido ou esposa. Todos os meus amigos trapaceiam. Por que eu não? Certas companhias facilitam a fornicação. Todos os meus amigos estão fazendo isso. Por que eu não? Certas companhias facilitam assistir coisas profanas na internet. Todos os meus amigos estão fazendo isso. Por que eu não? 2 maneiras de derrotar a luxúria e a pornografia. Primeiro, controle seus olhos. A luxúria começa com seus olhos. A fornicação começa com seus olhos. O adultério começa com seus olhos.
A vontade de querer assistir coisas profanas na internet implora com os seus olhos. Guarde seus olhos. Se você ver um belo homem ou uma bela mulher caminhando em sua direção, não se pareça com o que Davi parecia e permitiu que a luxúria crescesse. Você pode realmente ver que alguém é bonito sem cobiçá-lo. Guarde seus olhos. Existem programas de TV que você não deve assistir. Se você sabe que esses programas de TV o farão querer assistir a vídeos imorais na internet, evite-os. O problema número 1 com a luxúria e a pornografia com a qual você precisa lidar são seus olhos. E segundo, eles estão tentando lutar contra algo da qual Deus lhe disse para fugir. Não lute contra algo que Deus lhe disse para fugir. Se você tentar lutar contra a luxúria e tentar confiar em si mesmo e em seu próprio autocontrole, você perderá. Homens e mulheres melhores do que você tentaram lutar contra a luxúria e cada um deles perdeu. A luxúria irá destruí-lo. Isso vai derrotar você, vai tirar sua alegria, sua felicidade e dinheiro. Evite situações comprometedoras. O que você está fazendo em uma boate? O que você está fazendo enviando mensagens de texto para aquela pessoa que você acha atraente e que não é seu marido ou esposa? O que você está fazendo ao encontrar aquela pessoa que você acha atraente que não é seu marido ou esposa? O que você está fazendo se colocando em situações vulneráveis? Mantenha boa companhia. Faz companhia a quem quer seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz. Que Deus te abençoe. Amém.